Graça e paz, amados, quero compartilhar nesta oportunidade um texto muito interessante da Palavra de Deus, contextualizando para os nossos dias. Desde que eu me conheço por crente na igreja, eu costumo ouvir a palavra abrindo portas, portas abertas, Deus me abriu uma porta, e de fato o Senhor trabalha no abrir e fechar das portas para que a sua vontade se estabeleça sobre nossa vida. Ocorre que às vezes nós não entendemos muito como essas coisas se discernem, porque o Senhor tem a visão ampla da nossa vida. Nós temos as coisas muito limitadas no nosso raciocínio, na nossa curta visão, no nosso precário entendimento. Por isso que é bom que as nossas vidas estejam bem centralizadas na fé em Jesus, nas mãos de Deus, para que a gente tenha confiança de que tudo que acontece e ocorre nas nossas vidas tenha a bênção e a proteção de Deus. Eu tenho um texto que volta e meia eu me lembro, um versículo do capítulo 16 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que eu gosto sempre de frisar. Já fiz muitas mensagens através desse texto e ele é muito oportuno, porque Paulo, escrevendo sobre as suas viagens, as suas missões aos Coríntios, ele disse no versículo 9: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho me abriu, e há muitos adversários. Às vezes nós não entendemos isso, né? O que é uma porta? Porta é o sinônimo na Bíblia, referência de oportunidades, saídas, entradas, né? Existem várias interpretações para a palavra porta. Jesus escrevendo, mandando a mensagem à igreja de Filadélfia, no Apocalipse, ele diz para aquela igreja que ele havia aberto uma porta da qual ninguém poderia fechar. Está no capítulo 3, versículo 7, o texto diz o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Ou no sentido futuro, que fecha e ninguém abrirá, e que abre e ninguém fechará. É interessante essa palavra de Jesus mencionando a palavra porta. Aqui, Paulo fala a palavra porta como oportunidade. E como equacionar isso nas nossas vidas? Às vezes nós indagamos porque o Senhor nos dá a oportunidade e a gente questiona os meios e o ambiente. Vou dar um exemplo para você. Em certa feita, uma ovelha chegou e disse: pastor, olha, parece que Deus está me abrindo uma porta em determinado local. Eu só estou meio em dúvida, porque eu não sei se é da vontade de Deus. Aí eu perguntei: mas se você fala que Deus está te abrindo a porta, por que a dúvida? Não, sabe o que acontece? É que quando eu fui fazer a entrevista, eu percebi que havia muitas pessoas concorrendo, e fui visitar o ambiente de trabalho, percebi que muitos ali não gostaram do fato de eu ser um possível integrante daquela equipe. Isso chama-se adversários. Paulo viu uma oportunidade em Éfeso, a igreja que ele estava plantando, mas ele sabia que havia adversários. Às vezes nós tiramos uma média para a nossa vida, que achamos porque Deus está nos abrindo uma porta, é um mar de maravilhas. Eu não sei se alguém, quando chegou com a mensagem do Evangelho para você, ou mesmo para mim, tenha colocado uma condições que ser evangélico ou viver uma vida com Deus é viver num paraíso nessa terra. Queridos, o paraíso é na eternidade. As casas que o Senhor foi nos preparar é na eternidade. Neste mundo é em conflito que vivemos, lamentavelmente. E não tem situações que nós não encontramos adversários. Às vezes nós precisamos entender. O Senhor realmente abre portas, portas são oportunidades, portas são meios pelos quais Deus começa a promover a nossa vida. E eu vou te dizer uma coisa: às vezes é em meio a essas oportunidades que a gente descobre o poder de Deus na nossa vida, realmente, de fato,
no teste, fora da teoria, na prática, porque nós temos um Deus que cuida. E se formos olhar para os adversários, jamais avançaremos. Hoje em dia nós estamos cercados deles. O profeta Miqueias, escrevendo uma calamidade da nossa geração, em tempos passados e remotos, ele diz que às vezes o inimigo do homem é o da própria casa. Está lá no relato de Miqueias, capítulo 7, que você pode conferir. Então, nós nunca vamos deixar de ter adversários. Não é porque Deus está me dando uma oportunidade que eu não vou ter luta, que eu não vou ter dificuldade. Até porque nós, quando levantamos a mão para Jesus, automaticamente nós estamos em guerra contra o inferno. E esse mundo jaz no maligno, segundo a palavra. Mundo é sistema, né? Então, sempre conte com os adversários. Mas nunca esqueça que é no meio da adversidade que o Senhor demonstra o seu amor poderoso sobre nossas vidas. É onde Ele nos dá estratégia, é onde Ele nos ensina e nos capacita para portas ainda maiores. Às vezes a situação é o contrário, o Senhor fecha as portas. Em determinadas situações estamos aparentemente no mar de rosas e de repente um ciclo se encerra. E aí a gente percebe, nossa, tive um prejuízo, às vezes é lucro. Ainda que o passo seguinte seja pautado por adversidades. Sempre conte com a adversidade, mas nunca deixe de crer que sobre sua vida, sobre minha vida, sobre os amados de Deus, estará a sua bênção, estará a sua graça. Graça significa a presença de Jesus manifestada nos nossos sentimentos, nos nossos corações pelo Espírito Santo, quando nós estamos em fé ligado a Ele. Eu te incentivo com essa palavra e te digo o seguinte: conte com a adversidade, mas nunca esqueça, com a mão de Deus, ela é poderosa para te garantir vitória, até em tempos inoportunos com relação à nossa sociedade. Que Deus te abençoe muito. Eu oro pela sua vida nesse momento, para que você seja fortalecido e que jamais deixe de crer em Jesus. Amado Pai, muito obrigado por essa oportunidade, por todos que nos acompanham. Alcance dessa mensagem, que o Senhor edifique os corações. Que o Teu Espírito Santo esteja nesse momento, gerando fé e esperança em nossos corações. Que o Senhor abençoe todos de uma maneira toda especial. Pai amado, muito obrigado pelas portas que se abrem e graças te damos pelas que fecham, porque estamos debaixo da Sua poderosa mão. E a Tua palavra, Senhor Deus, nos incentiva a não temer e sim confiar. Em nome de Jesus eu abençoo a todos. Amém, amém. Muito obrigado, queridos, por mais essa oportunidade de estarmos juntos com a mensagem da palavra de Deus. Somos a Igreja Batista Chamas do Sinai em Lorena, sempre de braços e corações abertos por você.